Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje é domingo, é o dia do Senhor. Eu quero te convidar a separar um tempinho na sua casa. Por mais que estejamos juntos logo mais à noite, na igreja, né, junto com os irmãos, é bom você ter um tempo seu particular. E o texto hoje para nossa meditação está lá em Lucas, capítulo 11, do versículo 5 até o versículo de número 13. Lucas 11, do 5 ao 13. Faça a leitura aí na sua casa e vamos meditar brevemente sobre esse texto. Jesus está falando aqui sobre a oração. Na verdade, ele começa falando sobre oração já no início do capítulo 11, versículo 1 ao 4, quando um dos seus discípulos pergunta e pede para ele que ele os ensine a orar. Pergunta como eles devem orar e pede que eles ensinem. Então, Jesus diz a ele a conhecida nossa oração, como nós chamamos de oração do Pai Nosso. Ele prossegue nesse assunto. E a partir do versículo 5, então, ele vai contar uma parábola. Enquanto a oração do Pai Nosso mostra para eles que eles podem confiar que Deus é o nosso Pai, que se aproxima de nós e que podemos clamar a Ele, a parábola que vem na sequência, né, nesse texto que nós temos hoje, fala sobre como nós devemos orar. Devemos orar com persistência, com perseverança. É a história de alguém que está na sua casa e um viajante chega na casa de um vizinho dessa pessoa. Ele não tem com que ajudar aquele viajante. Era comum naquela época, né? As pessoas viajavam e às vezes precisavam pernoitar na casa de alguém. E ele então bate na casa do seu vizinho e fala: olha, meu amigo viajando chegou em casa agora, meia-noite. Eu não tenho com que lhe alimentar. Você pode me dar 3 pães? E ele diz que se aquela pessoa não o atender por ser seu amigo, o atenderá pelo menos por conta da insistência. Jesus então diz: vejam, por isso, peçam e recebam. Busquem e encontrem. Batem e abrir-se-á. O que Jesus está tentando dizer para nós é que a oração traz ao nosso coração a confiança de que Deus nos ouve. Mas ele também ressalta que nós devemos orar ao Senhor com perseverança, com persistência. Ele não está dizendo assim, olha, ore, pense sobre aquilo, ore e deixe para lá. E esqueça. Não. Isso deve ocupar a nossa mente, deve ocupar o nosso coração. Não quer dizer que se nós orarmos com perseverança, com insistência, com persistência, Deus é obrigado a nos atender. Não, claro que não. Deus é Deus, ele cumpre a sua vontade, mas traz benefício para nós. Todas as vezes que nós colocamos a nossa vida em oração, as circunstâncias da nossa vida, as situações que estão ao nosso redor em oração, seja louvando a Deus e glorificando o seu nome, seja com alegria e gratidão pelo que ele tem feito, seja com petições e súplicas, todas as vezes colocamos-nos diante do Senhor assim em oração. Estamos dizendo que nós dependemos dele, que ele é o Senhor, que somos incapazes e que precisamos da sua intervenção. Há um benefício espiritual para as nossas vidas. O Senhor nos mostra que devemos insistir na oração, devemos clamar e persistir com perseverança. E aí depois ele vai seguir com essa imagem do Pai Nosso, e vai dizer, qual é o Pai? Que quando o filho lhe pede pão, lhe dá uma pedra. Quando pede peixe, lhe dá uma cobra. Ou quando pede ovo, lhe dá um escorpião. Se vocês não fazem isso com os seus filhos, vocês que são maus não fazem isso com seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedem. Veja, nós devemos orar com confiança e persistência. E Deus responde a nós como um Pai amoroso. Como um Pai amoroso, nem sempre ele vai atender o que nós pedimos, mas vai sempre nos ouvir e vai fazer cumprir em nós a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Sempre, sempre. Ele vem ao nosso encontro, ele ouve as nossas orações, ele nos dá aquilo que é o melhor para nós. Nem sempre é o que pedimos, mas é o que é melhor para nós. Ele é o nosso Pai. Você pode orar, você pode colocar diante dele. Precisamos ter uma vida de oração na sua presença. É isso que a palavra nos diz tantas e tantas vezes. Orai sem cessar, orai com perseverança e persistência. Note ainda algo nesse texto que é muito interessante. Imagine que alguém que bata a sua porta à meia-noite pedindo a sua ajuda. Na primeira vez, você vai atendê-lo. Na segunda vez, pela importunação, você vai atendê-lo. Na terceira vez também. Mas chega uma hora que você fala assim, basta, chega! Nosso Deus não. Podemos todos os dias bater a sua porta, abrir o nosso coração em oração. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe antes que a palavra chegue à nossa boca o que nós pensamos. Ele sabe. Mas a oração traz um benefício para nós.
nos colocarmos aos seus pés, nossa vida nas suas mãos, com persistência e perseverança, sabendo que o nosso Pai cuida de nós. Que sigamos assim e que vivamos na dependência do nosso Senhor, do nosso amado Pai, para a sua glória. Amém.